chamar a nossa diretora Ana Luísa Mozinho. Por favor, diretora. Esse ato veio para a abertura representando o presidente Ron Duarte, que está no Colégio de Presidentes lá em Goiás, com todos os presidentes seccionais do Brasil. Eu pude estar presente, queria estar presente, pediu para fazer esse registro, mas a Ana Luísa vem representando o presidente Rony e a diretoria da OAB, e tem sido parceira em todo o evento da escola, em todos os seminários. Ela fez questão de estar presente, e eu queria chamar para presidir essa mesa, passar a palavra para ela e dizer que essa mesa que se segue será uma mesa sobre direito penal. Teremos grandes palestrantes, um grande especialista que nós temos na casa, no caso na OAB, que é o querido amigo Carlos Barros, que falará para vocês daqui a pouco. Mas eu vou passar a presidência da minha amiga Ana Luísa Mozinho. Muito obrigado. Bom dia, meus colegas e minhas colegas. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa, Carlinhos, pelo atraso. A gente teve um probleminha na estrada, mas é uma grande satisfação o presidente Gilberto estar aqui hoje, em Palmares. E sem muitas delongas, Carlinhos, eu queria agradecer o convite e convidar já Carlos Barros, nosso palestrante do painel, por gentileza, Carlos. E o debatedor Silvio Romero de Vasconcelos, Pedro Júnior, por favor, para integrar aqui a mesa. Queria mais uma vez parabenizar a ESA pela iniciativa. Pela iniciativa do seminário, eu tenho acompanhado, como o diretor Carlos falou, tenho acompanhado todos os seminários da ESA na medida do possível, e realmente essas iniciativas são extremamente importantes para a atualização jurídica da nossa classe, e a gente está de parabéns pela iniciativa. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para Carlos Barros, nosso professor craque de Direito Penal. Carlos, com a palavra, 20 minutos. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Conforme foi bem ressaltado aqui, de forma extremamente objetiva, eu tenho 20 minutos para falar, né? 20 minutos eu faria somente a saudação de tantas pessoas ilustres que tem aqui, mas eu quero inicialmente agradecer pelo convite formulado para participar desse encontro. Quero agradecer em especial ao presidente da Escola Superior de Advocacia, meu amigo Carlos Neves, ao coordenador destes seminários que vem girando todo Pernambuco, né, o nosso querido Antônio Ribeiro Júnior. Quero saudar a nossa querida diretora da OAB, Ana Luísa Mozinho, o colega debatedor, Dr. Silvio Romero, saudar ao presidente da subsecional da OAB Palmares, Dr. Gilberto. Quero também saudar o meu amigo Inácio Feitosa, que me antecedeu de forma brilhante. Quero, em especial, saudar todos vocês, colegas advogados. Conforme me foi proposto, eu falarei e tentarei falar né, em 20 minutos sobre as prisões cautelares, mais especificamente sobre a prisão preventiva nos dias de hoje. Prisão preventiva que, a bem da verdade, hoje vem se revelando um instrumento de rendição do acusado, um instrumento de antecipação de pena. É isso que nós observamos diuturnamente no exercício da advocacia e ainda, como se vê diariamente, nas manchetes de jornais, na televisão, na mídia em geral. Mas há de se observar que esse movimento não se revela apenas no tocante à prisão preventiva. Se você observar no dia a dia forense, a despeito de nós, operadores do direito, sabermos, ou pelo menos deveríamos saber, que o processo penal, que um processo em si, no âmbito penal, é uma garantia do cidadão de que ele não vai ser punido arbitrariamente, de que ele não vai ser
condenado sem que tenha direito a exercer o contraditório, a ampla defesa, enfim, o devido processo legal. Repita-se, a despeito de o processo ser uma verdadeira garantia do cidadão contra os arbítrios do Estado, nós observamos que, diuturnamente, há uma verdadeira subversão da sistemática processual penal com o propósito, único e exclusivamente, de satisfazer a sanha acusatória e punitiva do Estado. Se vocês observarem, vamos trazer exemplos banais, simples do dia a dia, a condução de uma audiência, nós observamos que a todo custo, boa parte dos juízes querem mitigar o direito de defesa do cidadão, forçando o advogado a dizer testemunhas, forçando o advogado a aceitar que testemunhas de defesa sejam ouvidas antes mesmo das testemunhas de acusação. Quem aqui já presenciou esses exemplos banais que eu estou falando? Eu estou vendo colegas. Isso aqui é a realidade do processo penal. Quer se impor uma celeridade a custo do direito de defesa do cidadão. Cidadão esse que, segundo a Constituição Federal, é presumido inocente. Essa é a realidade de quem atua no âmbito processual penal. Então, senhores, se em questões triviais, como é a tramitação de um processo no âmbito penal, o rito processual penal e a forma no processo penal, insisto-se, é garantia, e garantia de liberdade. O processo penal, insisto, é garantia de liberdade e não garantia de condenação. O processo é uma garantia de liberdade do cidadão e não de condenação, de punição. Então, feita essa pequena introdução, para lembrar alguns que infelizmente esquecem que passaram 5 anos no curso de Direito e segue essa maré, né, de doutrina facebookiana, né, e midiática, e aplaude diariamente a transgressão do processo penal em desfavor do cidadão, esquecendo que essas garantias são em favor de todos nós, operadores do direito, devemos ter obrigação de enxergar de modo diferente a população em geral. De modo que é uma pena quando eu vejo colegas, né, empolgando alvíceras, batendo palma, lançando manifestações em grupos de redes sociais, internet, corroborando esse tipo de subversão. Então, feita essa observação inicial, que entendo se tratar de uma questão trivial, mas, infelizmente, é importante que nós lembremos, enquanto operadores de direito, dessas questões triviais, vamos trazer aqui a realidade do processo penal no tocante à prisão preventiva. E faço isso, senhores, apesar de entender que o que eu vou falar, repita-se, é trivial, faço isso porque sinto a necessidade de que se enxergue alguns institutos do processo penal, mesmo os gravosos, como é a prisão preventiva, conforme o legislador estabeleceu e ainda mais em conformidade com a Constituição Federal. A prisão preventiva, em se tratando o processo penal de uma garantia do cidadão, uma garantia de liberdade, a prisão preventiva, por evidente, que é uma medida excepcional, ela jamais pode ser aplicada com um propósito punitivo. Jamais pode ser aplicada como uma verdadeira antecipação de pena. E aí eu quero registrar aos senhores, e tenho certeza que alguns já vivenciaram, que decisões que decretam a prisão preventiva sob o argumento de que a prisão é para afastar a sensação de impunidade, decretos com esse fundamento já revelam de logo
o quão nossos magistrados estão contaminados com essa sanha punitiva. Por quê? Porque a prisão preventiva, meus senhores, é um instrumento do qual se vale o Estado para, apenas quando necessário for, e essa necessidade é do ponto de vista cautelar, ou seja, quando tiver necessidade de acautelar a persecução crimes, quando eventualmente o réu der indicativos de que vai fugir, de que vai prejudicar a instrução, a investigação, né? Manipulando as provas, destruindo-as. E aí, quando o juiz atrai esse tipo de fundamento, prisão preventiva para afastar a sensação de impunidade, a despeito dele colher, eventualmente, palmas da população leiga, ele está indo de encontro justamente ao sentido da prisão preventiva. Porque a prisão preventiva, senhores, não tem um caráter punitivo. Então, como? Com a prisão preventiva se vai afastar a sensação de impunidade, se a prisão preventiva não tem um caráter punitivo. Repita, se a prisão preventiva tem um caráter instrumental, cautelar, devendo ser aplicada somente em casos excepcionalíssimos. Quando há cautelamento, realmente se revelar necessário. E o que se diz, segundo a jurisprudência, é de quando houver, sobretudo a jurisprudência da Suprema Corte, é de que esses indicativos têm que ser calcados em dados concretos e objetivos, e não em meras conjecturas. E aí nós observamos, diuturnamente, prisões preventivas, por exemplo, com esse fundamento. Ou ainda, prisões preventivas decretadas, né, sob o manto daquela garantia da ordem pública, que é uma terminologia extremamente aberta e que serve a qualquer senhor, e se diz que vai se decretar prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime. A gravidade do crime por si só, senhores, não enseja a decretação da prisão preventiva. Porque, apesar de eventualmente a acusação se tratar de um crime grave, nós sabemos que esse cidadão, ao final, pode ser absolvido. Então, a gravidade do crime por si só não enseja a decretação da prisão preventiva. Isso que diz é o Supremo Tribunal Federal. Outro argumento que é bastante utilizado para se decretar a prisão preventiva é a prisão para se garantir a credibilidade da justiça. Veja, prisão preventiva para garantir a credibilidade da justiça. Meus senhores, a credibilidade da justiça na seara penal vai ocorrer quando os magistrados efetivamente cumprirem com seus deveres institucionais, forem diligentes, céleres, cumprirem com o mínimo de horário de expediente, quando ele julgue num tempo hábil, evitando prescrição, quando ele realmente esteja no cartório, mesmo que não tenha audiência para despachar com o advogado, para dar andamento no processo. A credibilidade da justiça se dará quando as decisões forem proferidas com a fundamentação mínima que muitas vezes nós observamos que não tem, com a dosimetria de pena aplicada de forma correta, e aqui os senhores já devem ter percebido que o artigo 59 do Código Penal estabelece as circunstâncias judiciais. A cada sentença é manifestamente contrariado quando não é manipulado pelo magistrado, que pegam aquelas circunstâncias extremamente abertas e lançam qualquer sorte de argumento para majorar a pena do cidadão e evitar eventualmente uma prescrição decorrente de uma inércia do juízo. E aí quer majorar a pena com o propósito de evitar a prescrição. Mas prescrição essa que deveria ser sim decretada porque decorre da ineficiência do Estado.
Então, a credibilidade da justiça não é com prisão preventiva. Não é com prisão preventiva. É com julgamentos céleres, eficientes, com juízes que realmente chegam no horário adequado, que trabalham, que não deixam o advogado esperando 2 horas para que a audiência seja iniciada, que não estejam no horário de expediente almoçando em restaurantes caros, se confraternizando entre si. Então a credibilidade da justiça vai se dar a partir do momento em que essa consciência esteja arraigada no âmbito do judiciário. Valendo lembrar que o judiciário não é um órgão de segurança pública, não. É um órgão judicante, de modo que não pode, através de prisões preventivas, querer aumentar, querer diminuir ou cessar a criminalidade existente nas ruas. A criminalidade existente nas ruas é um problema do executivo, de segurança pública. O juiz está ali para julgar e julgar conforme a lei. E não subverter a lei para encarcerar e evitar supostas continuidades delitivas. Então a credibilidade da justiça se dará quando toda essa mazela for superada de forma eficiente pelo Poder Judiciário. E eu quero lembrar, senhores, que não precisa forçar muito a memória para saber que o sistema prisional brasileiro foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E aí, independentemente disso, todo dia se encarcera mais e mais e mais e mais. E eu lembro que em 2011 entrou em vigor a Lei 12.403, que estabeleceu uma nova redação para o artigo 319, né, e trouxe para o ordenamento processual penal aquelas medidas cautelares alternativas à prisão, aquelas medidas mais brandas que devem ser implementadas de forma prioritária no tocante à prisão preventiva. Está lá no artigo 310, inciso 2, asseverando que aquele cidadão que for autuado em flagrante, né, será apresentado ao juiz, o flagrante será apresentado, e o juiz terá que, de imediato, analisar o caso e dizer se há hipótese de relaxamento de prisão, se a prisão foi legal, isso no inciso 1. No inciso 2, decretar a prisão preventiva, se fizerem presentes fundamentos. Porém, se essas medidas mais brandas não forem suficientes para cautelar a persecução de crimes. Percebam, o próprio legislador, atuando em consonância com a Constituição Federal e com os julgados do STF, estabelece expressamente que a prisão preventiva é o último arrasto e que ela só deve ser implementada excepcionalmente e que devem ser aplicadas, se necessárias e suficientes, claro, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319. E eu me lembro quando essa lei entrou em vigor, se disse que se trataria da lei da impunidade. Vejam só, a lei da impunidade, vai todo mundo solto agora. Vai todo mundo solto. Primeiro ponto, que essas críticas, pelo próprio termo utilizado, já se mostravam completamente impertinentes e inidôneas. Porque, como se trata de uma prisão cautelar, como se falar em lei da impunidade? Repito, prisão cautelar não tem a ver com punição. O próprio nome diz cautelar, instrumental. Mas, vamos lá, de 2011 para cá, o que os senhores, enquanto operadores do direito, enquanto advogados, observam? Que aumentou o número de prisões preventivas ou diminuiu, apesar dessa lei nova? Aumentou ou diminuiu? O sistema está cada vez mais superlotado ou não? Então percebam, mesmo com a legislação à luz da Constituição Federal, tentando fugir desse caráter inquisitivo do qual se reveste
o Código de Processo Penal brasileiro, já que de atual, ele só tinha vigência, uma vez que ele é de 1941, né, elaborado, né, à luz do Código de Processo Penal italiano, no regime fascista, né, em plena ditadura, enfim. Ainda assim, com esse novo dispositivo 319, a nova redação, melhor dizendo, o que aconteceu foi aumentar o encarceramento. E aí vem a audiência de custódia, a fim de que o cidadão, uma vez autuado em flagrante, seja submetido à apreciação do juiz para que só se converta em prisão preventiva aqueles casos em que realmente a medida, né, excepcional se faça necessária. E eu pergunto aos senhores, qual é a regra na audiência de custódia? É se conceder a liberdade ou se decretar prisão preventiva? Decretar prisão preventiva. E eu vi recentemente um movimento no sentido de se fazer, né, enfim, um movimento no sentido de se buscar a repressão ainda maior, já por ocasião da audiência de custódia. Então, meus caros, essa é a realidade hoje do processo penal. Se ouvidor que se trata de uma garantia do cidadão, uma garantia de liberdade, uma garantia de que ele poderá exercer o direito de defesa, o contraditório, para que ao final tenha um processo justo, que não seja submetido a uma coação direta, arbitrária do Estado, e passou-se a entender, mais ainda, a despeito de ter entrado desde 1988, né, em vigor uma Constituição Federal garantista, enfim, é essa a realidade do processo penal, um processo penal inquisitivo, punitivo, revestido de um caráter manifestamente acusatório, que eu não falo do sistema acusatório, mas da índole, né, do anseio acusatório da sociedade, e o que é pior, com a chancela de boa parte dos operadores do direito, que influenciados por essa maré das pós-verdades, né, que tudo é lançado na mídia, tudo é manipulado, às vezes uma informação é manifestamente falaciosa, é um fake, para usar a expressão mais atual, e ainda assim o cidadão comum se influencia por aquilo e passa a destilar seu ódio para todo aquele que repouse em sua frente. E, infelizmente, repito, essa é a realidade que a gente tem percebido que influencia os próprios operadores de direito. Então, o que eu quero justamente, enfim, trazer com essa fala rápida aqui para vocês, é um alerta de que nós, operadores do direito, devemos, na verdade, sobretudo os advogados, nos posicionarmos uma verdadeira barreira dessa mentalidade inquisitiva, dessa mentalidade punitiva. Nós somos técnicos, nós passamos, no mínimo, para aqueles, claro, que se formaram no tempo regular, né? No mínimo 5 anos na faculdade, mas tanto tempo de pós-graduação, certamente o profissional que preza pela qualidade do serviço ainda assim estuda diariamente em sua banca, em seu escritório, em sua casa, e nós não podemos, sobretudo em razão disso, sobretudo em razão da importância da advocacia, que foi alçada no munus público, está lá no artigo 133 da Constituição Federal, nós não podemos nos influenciar com esse tipo de mentalidade. Muito pelo contrário, nós temos que ser fomentadores de uma reversão de mentalidade. Nós temos que ser combatentes no tocante a essa sanha punitiva e acusatória que assola o sistema de justiça criminal brasileiro.
Nós temos que agir já na audiência, quando o juiz quer impor determinada situação gravosa em desconformidade com a lei para os nossos clientes. Nós temos que nos portar dessa forma quando vier uma sentença condenatória manifestamente arbitrária, e ainda mais quando nós nos depararmos com prisões que estão ao largo não apenas do Código de Processo Penal, mas da própria Constituição Federal. Então, meus caros, a minha fala é mais no sentido de conclamar todos os colegas advogados, sobretudo os que atuam na área criminal, mas não somente eles, a nos rebelarmos contra essa mentalidade, seja por parte da mídia, seja principalmente por parte da magistratura e do Ministério Público e dos nossos próprios colegas. Era simplesmente essa questão trivial que eu gostaria de registrar para os senhores, mas o trivial, às vezes, justamente por ser tão simples, tão óbvio, às vezes, passa em nossas frentes e nós não observamos o quão nós inocentes estamos sendo e até dando um tiro enquanto cidadãos no nosso próprio pés. E o que é pior, nós estamos denegrindo a nossa própria classe da advocacia. Daí porque, repito, conclamo a todos no sentido de combater esse desvirtuamento da sistemática processual penal, do sistema de justiça criminal brasileiro, da subversão da ordem constitucional. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Queria parabenizar o professor Carlos Barros pela brilhante palestra, como sempre brilhante, Carlos. Ele que trouxe esse tema tão instigante e que nos faz pensar tanto a respeito daquele debate que a gente está acostumado a ver, debate de jurista de Facebook, né, daquela superficialidade que nosso diretor Carlos Neves costuma dizer, são juristas de Facebook, e isso me chamou muita atenção e de fato é verdade, eu comecei a prestar mais atenção. E é engraçado que os nossos colegas leem a notícia, leem na verdade somente a manchete, né, a chamada da notícia, sequer abrem a notícia e começam a tecer opiniões sobre aquela matéria e na verdade extremamente superficial e raso. Então, esse seu convite foi muito importante, Carlos, para que a gente, de fato, leia, se aprofunde, mesmo que a gente não seja da área, que a gente saia dessa superficialidade e debata o que, de fato, é importante. Então, para que a gente faça esse debate, que é fundamental, eu passo a palavra agora para nosso tesoureiro, diretor tesoureiro aqui da Subseccional de Palmares, nosso amigo Silvio Romero, com a palavra para debater o tema. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar toda a direção da Subseccional da nossa OAB Palmares, em nome do nosso presidente, Dr. Gilberto. Gostaria de registrar a presença aqui da nossa querida vice-presidente, doutora Carmen, que nos dá a honra da sua presença. Gostaria de registrar também a presença da nossa querida diretora também, doutora Ielva. Gostaria de registrar a presença do nosso diretor, doutor Tiago Lucena. E gostaria também de registrar a presença de doutora Vanessa, que faz parte de comissões, todos os presidentes de comissões aqui, aí eu estendo a saudação. Doutor Pedro Paulo, que representa a CAAP, e doutor Ielva, que representa a ESA. Gostaria de saudar o nosso presidente da ESA, doutor Carlos Neves, que nos dá essa honra de ter esse seminário aqui. Gostaria de agradecer a presença dos professores, dos debatedores, dos palestrantes aqui, e também saudar a doutora Ana Luísa, que vem em nome do nosso presidente, Dr. Rony, e agradecer a vossa presença, que também é diretora da OAB. Pedir, agradecer também a presença
além dos advogadas aqui presentes, mas dos estudantes de Direito, né, que nos deram a honra da presença de vocês. Gostaria também de fazer um parêntese aqui, né, sair um pouquinho do protocolo para fazer uma justificativa porque estamos fazendo esse seminário aqui nessa sala menor. Nós temos uma sala aqui atrás, uma sala bem maior do que essa, acho que é o dobro ou até mais. Só que, em decorrência desse inverno muito rigoroso, tivemos um problema de infiltração no prédio muito grande. E nosso presidente nos passou a informação essa semana de que a OAB, através do nosso presidente, vai fazer uma intervenção de engenharia nesse prédio. Né? Eu acredito que nos próximos dias estaremos aqui passando por uma grande intervenção. Vai ser recuada essa parede lá de trás, um pouquinho. O prédio vai ficar todo livre e vai ser construído um novo telhado para a gente não passar mais por esses problemas. E a gente não pode nem fazer nenhuma reforma agora, porque vai ser feita uma grande reforma, uma intervenção de engenharia para a OAB não passar mais por esses transtornos de infiltração. Então a gente pede as sinceras desculpas a vocês, mas se Deus quiser, daqui para o final do ano a gente vai ter um ambiente muito mais adequado para receber a todos vocês. Voltando-se aqui para a palestra do professor Dr. Carlos Barros, né? Ele realmente ele passa uma informação muito importante para a nossa classe. Eu tenho uma preocupação muito grande, ultimamente eu tenho atuado em alguns processos aqui na região, principalmente em alguns processos que são guardadas as devidas proporções, mas são processos similares a Lava Jato. Aqui na nossa região, os prefeitos foram presos, alguns prefeitos foram afastados, vários servidores e pessoas foram presas, aí todo mundo sabe dessa situação. E a gente vê realmente que hoje nós, advogados que atuamos nessa área, somos bastante discriminados. Eu participo de um grupo da época da minha faculdade, e lá eu me formei lá na SES, e nesse grupo tem alguns colegas que são juízes, outros promotores, delegados, policiais, advogados, enfim. E eu tenho passado assim, às vezes, alguns constrangimentos, porque eu acho até uma aberração com um colega juiz, promotores, contrários aos direitos humanos, publicando mesmo artigos, incentivando, dizendo que aquele que defende os direitos humanos é a favor de bandido. Inclusive, eu queria até registrar também, eu tive uma preocupação essa semana, falei com o Gilberto. Gilberto, olha, a OAB está sendo atacada. A OAB está sendo atacada pela magistratura, pelo Ministério Público, dizendo que a OAB fecha os olhos para a situação atual do país, para a criminalidade. Não é verdade. Eu acho que quem defende o processo penal, quem defende o Estado Democrático de Direito, os direitos fundamentais, está defendendo a cidadania. A gente não vive num mundo selvagem da Idade Média. A gente não vive mais naquele período inquisitório, em que as pessoas eram apontadas na rua e levadas para um tribunal que só tinha acusação e depois levadas à fogueira. A realidade, a partir da Constituição de 88, é outra. Mas a gente está vivendo um momento de intolerância gritante, muito grande. E disse bem o professor Carlos Barros, a justiça justifica, como eu tenho agora, atualmente, um recursante de distrito que foi julgado e que lá no relatório do desembargador ele disse: a justiça não pode ser desmoralizada, o réu não se apresentou, tem que ser preso mesmo. Ora, como uma pessoa que tem uma residência fixa,
tem bons antecedentes. Tem uma cliente que foi até, ela participava até recentemente da Tribunal do Júri, a jurada, um conceito na sociedade, quer dizer. Então, o Ministério Público pega, denuncia 30 pessoas de uma vez só, pede a prisão de 30 pessoas de uma vez só, coloca todo mundo no mesmo balaio, o juiz decreta a prisão de todo mundo, e se aquela pessoa tem um conhecimento de que vai ser presa, nunca foi presa na vida, olha, eu acho que qualquer ser humano, qualquer um de nós, não, assim, dificilmente alguém chega assim e diz, eu vou me apresentar para ser preso. Difícil. Então, assim, a justiça tem que ser moralizada, mas os direitos fundamentais estão acima até mesmo da justiça, eu digo do Poder Judiciário. Então, essa nossa militância é importante demais. Outra coisa, o Código de Processo Penal, ele dá lá os requisitos, a necessidade, a adequação, a ordem pública, né, a instrução processual, a aplicação da pena, tudo isso. Mas também deixa uma coisa muito subjetiva. É muito subjetivo. Eu estou atuando ultimamente como advogado da ativa aqui em Água Preta. Tenho visto, passa muitos processos pela mão da gente. E não tem critério para decretação de prisão preventiva. Tem pessoas que estão por tentativa de homicídio. Estão presas há mais de 1 ano. Tem outros que têm, respondendo por homicídio duplamente qualificado, estão soltos. Então, assim, os juízes não têm muito critério para a decretação. Então, eu gostaria de saber do nosso professor palestrante, com relação a essa questão desses critérios, de que forma a OAB pode realmente exercer um debate para que a lei possa ser melhorada, para que esses critérios sejam mais objetivados, porque tudo fica muito à mercê da jurisprudência, cada tribunal decide de um jeito. Gostaria de saber do professor o que é que tu tem a dizer sobre isso. Professor Silvio, eu a sua colocação e vi que as angústias, certamente, dos colegas, são iguais às minhas e iguais a de todos os advogados que atuam na seara criminal em todo o Brasil. Especificamente, com relação à sua pergunta, o que eu penso é o seguinte: a OAB, a gente tem que entender que ela não pode intervir e combater cada decisão ou cada absurdo que ocorra em determinado processo específico. A OAB não tem. Isso é uma questão que o advogado é que tem, primeiro, que combater em cada caso essa supressão. Mas entendi bem a sua pergunta no sentido de combater essa cultura, né, que está enraizada no judiciário, e esses absurdos que a gente observa diuturnamente. Eu penso que a OAB ela já faz bastante na medida em que nós, por exemplo, hoje estamos discutindo, né, a OAB Pernambuco especificamente, está fomentando o debate acerca da prisão preventiva. Né? E esse é o 7º, salvo engano, seminário de atualização realizado pela Escola Superior de Advocacia de Pernambuco. A OAB, no âmbito nacional, recentemente promoveu um ato. Isso foi no ano passado, eu tive até a oportunidade de participar formalmente lá representando a UNACRIM, a União dos Advogados Criminalistas, uma associação da qual eu sou presidente, e houve um encontro, no ano passado, no Conselho Federal da OAB, que foi um dia inteiro para tratar, né, do direito de defesa, da própria defesa da advocacia criminal. Foi o ato em defesa do direito de defesa da advocacia criminal, onde, durante todo o dia, foram debatidas as violações, né, às garantias constitucionais inerentes ao processo penal, foram discutidas por grandes juristas, a exemplo de Lênin Streck, grandes advogados como Alberto Zacarias Toron e tantos outros baluartes aí da advocacia e da academia em âmbito penal.
justamente essa violação da advocacia criminal, esse desvirtuamento das garantias processuais penais, sobretudo as garantias constitucionais, e a OAB, acredito que ela pode fomentar justamente esse tipo de debate e sensibilizar não somente os operadores do direito, mas a própria sociedade civil. Acredito que a OAB já trabalha nesse sentido, pode fazer mais, óbvio que pode, mas penso que a OAB pode atuar nesse sentido, pode também atuar em âmbito legislativo, fazendo proposições, né, de leis e intervir em eventuais projetos de lei, como a gente pôde perceber recentemente, naquele absurdo que são aquelas supostas 10 medidas contra a corrupção propostas pelo MPF, que de contra a corrupção não tem nada. Ela vai atingir frontalmente o Código de Processo Penal e que não diz respeito exclusivamente a combate à corrupção. Vai aniquilar garantias constitucionais, se eventualmente vier a passar. A exemplo, só a título de exemplo, para não me alongar, essas 10 medidas supostamente contra a corrupção, ela, por exemplo, permite que o Estado, através do Ministério Público e chancelado pelo juiz, permita que se produza, ou seja, permita que o próprio Estado produza prova ilícita contra o réu. Imagine você sendo acusado indevidamente, ou mesmo devidamente, mas indevidamente, de um crime, e ainda assim o Estado pode produzir uma prova ilícita contra você. Processo de Franz Basta, por exemplo, que você apresente uma prova favorável à sua defesa, um álibi. É o que está nesse projeto. Diz que se o cidadão acusado apresentar um álibi, o Estado, através do Ministério Público, está autorizado a produzir uma prova ilícita. Então, esse tipo de coisa, muitas vezes a sociedade, e a maioria da sociedade não sabe, esse projeto teve mais de 2 milhões de assinaturas, eu quero saber quem leu o projeto. Quem leu o projeto? Eu tenho certeza que um bocado de advogado assinou virtualmente, sem ter lido uma linha do projeto. Então, a OAB pode, como de fato atua, intervindo nesse tipo de tentativa de banalizar o direito penal, de desvirtuar o processo penal, né? Impedindo que mazelas dessa natureza sigam adiante e ainda propondo a OAB, no caso, projetos de lei, apresentando projetos de lei que visem a aprimorar o sistema de justiça criminal brasileiro. E aí, só a título de exemplo, recentemente, nós observamos que uma atuação bastante forte do Conselho Federal da OAB no sentido de criminalizar a violação às prerrogativas de nós advogados, que na verdade não são nossas prerrogativas, são prerrogativas dos nossos constituintes, portanto, prerrogativas dos próprios cidadãos, porque nós atuamos defendendo o direito de outrem, não o nosso direito. Então, no momento em que há o respeito às prerrogativas do advogado, na verdade, há o respeito ao direito do cidadão. E a OAB atua nesse sentido. Então, eu penso de forma objetiva, acho que de forma objetiva, não sei se me estendi muito, mas que a OAB, de um certo modo, cumpre minimamente esse papel, dessas formas como eu falei, e claro que pode cada dia mais aumentar o espectro de atuação da OAB e a ostensividade dessa atuação. Eu penso dessa forma. Eu acho, assim, na minha visão, que eu acho que quem inaugurou esse momento conturbado para o processo penal, acho que foi o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação 470, né, o mensalão, acho que... 470, isso, ação penal, que foi aquela teoria do domínio do fato. Eu acho que ali começou foi a sementinha para desaguar tantas anomalias no processo penal, né, que hoje se fala mais em eu tenho a convicção da culpabilidade, quer dizer, antes era a prova, hoje é a convicção. Eu acho que foi inaugurado pelo Supremo, eu acho. Para além disso, a gente tem que observar no próprio julgamento da ação penal 470, os brasileiros, como tudo, ficaram, né, ligados nessa verdadeira novela, a vida como ela é, através da TV Justiça. No momento que a Suprema Corte ela
submetida a uma transmissão ao vivo dos seus julgamentos, né? E quando a gente está diante, por exemplo, de um processo penal, de uma ação penal séria e grave como essa, é óbvio que os julgadores, que são seres humanos, não vão querer ser alvo de retaliação por parte da população, de ataques, e aí começa, com essa transmissão ao vivo da TV Justiça, por exemplo, começa a viciar a independência dos próprios ministros, certo? Isso se reflete atualmente no julgamento, né, da Lava Jato, que a mídia impõe bastante o caminho que deve trilhar os magistrados, sob pena de um achincalhamento público, enfim, de ataques realmente por parte da mídia, que vai fomentar esse ataque por parte da sociedade e que gera um ciclo vicioso, que é o quê? A pressão da mídia, a pressão da sociedade e decisões cada vez mais em desfavor da Constituição Federal. A exemplo do que aconteceu com a HC, aquele HC de fevereiro de 2016, 126 de 292, salvo engano, que permitiu absurdamente a execução provisória da pena, mesmo que não tenha transitado em julgado. A gente sabe o que é trânsito em julgado aqui, né? A Constituição diz que só pode ter pena a partir do trânsito em julgado. Alguém aqui desconfia, tem dúvida do que se trata de trânsito em julgado? Não. A Constituição Federal estabelece que todos são presumidos inocentes, né, da trânsito em julgado da sentença. Obviamente a punição só pode vir quando não mais couber recurso, enfim. E aí o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão daquela, e eu participei como ouvinte. Eu estava no Supremo Tribunal Federal quando foram julgados as ADCs 43 e 44, foi em setembro do ano passado. Eu estava no Supremo Tribunal Federal, acho que cerca de 10 instituições, o IDVD, Instituto de Defesa, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Defensoria do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o IAB, enfim, sustentações orais foram feitas por advogados privados, advogados públicos, demonstrando com números o quão absurdo é a implementação desse entendimento. E quando você via, por exemplo, quando nós vimos posteriormente as decisões dos ministros à luz dessas ADCs, em face dessas ADCs, você via que, na verdade, boa parte delas era com argumentos retóricos que são reproduzidos na mesa de bar. O Roberto Barroso, por exemplo, trouxe alguns argumentos assim risíveis, né, que até maculam, na minha concepção, pelo menos nesse ponto, a sua biografia, que sempre foi de um grande constitucionalista e de um grande advogado. Então, a TV Justiça lá no Mensalão e a mídia, a partir de então, e ainda assim TV Justiça, vem trazendo um grande desserviço à justiça criminal brasileira e garantir o Estado Democrático de Direito no Brasil. Só para agradecer, né, a grandíssima nação. Eu acho que seria, o tempo está muito curto, mas acho que estourou, mas seria justo abrir pelo menos para umas 2 perguntas, se algum colega quisesse, né, assim, rapidamente, sabendo que tem uma próxima palestra logo em seguida. Acho que seria justo, né? Só bem rápido, viu, pessoal? Sim, tá bom? Não chega a ser um questionamento, eu queria só endossar o que você falou, suas colocações foram muito importantes, eu acredito, para a advocacia militante criminal. E a sua resposta também, doutor. A partir do momento em que o senhor explanou o que é que a OAB vem fazendo e que ainda pode fazer pela advocacia criminal. É muito importante os fóruns de discussão, que a OAB ponha mais isso em prática. Porque o que a gente vê, como o Silvio colocou, até no âmbito do tribunal, são decisões de segunda instância que mais se preocupam em ratificar as decisões de primeira instância, com pouco acréscimo em relação àquilo que foi trazido. Assim, a gente não observa a análise do recurso. Traduzindo de uma forma simplória, é como se o tribunal não lesse o que a gente colocasse. Então, a gente se esforça, se esmera na técnica para explanar justamente as colocações de Silvio, né? Aquela pessoa, por que ele não merece,
a manutenção daquela prisão preventiva, e o que a gente vê é uma decisão de segunda instância genérica e com pouca análise meritória. Eu digo mais, me permita incluir um dado. Você disse que os tribunais simplesmente chancelam as decisões daquela instância. Eu concordo, mas eu digo mais. Muitas vezes os tribunais, e aí quem atua sabe, ele não só chancela, mas às vezes ele indevidamente conserta, repito, o erro do juízo processante. Muitas vezes a decisão é desfundamentada e o tribunal, ao invés de reconhecer a desfundamentação, em atenção ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, ele inova na argumentação e tenta suprir a deficiência, quando os tribunais já pacificaram o entendimento que isso não é possível. Mas isso decorre de quê? Do desejo de manter o cidadão encarcerado, desse desejo de punir, desse desejo, né, de prender. Aí o que a gente acaba vendo é aquele desvirtuamento inicial da prisão preventiva se perpetuando, dessa vez em segunda instância. Então, aqueles que estão ali em segunda instância para fazer uma reanálise daquela condição, acabam não fazendo reanálise nenhuma e ratificando aquilo que já começou errado. Então, é muito complicado para a gente, enquanto advogado criminal, justificar para o cliente que nós utilizamos de uma boa técnica, mas que não fomos felizes, né, em relação a isso. Porque eles, na concepção deles, como assim? Você fez uma boa técnica, você preencheu os requisitos e aí, porque a resposta não foi positiva? É complicado, isso acaba desmerecendo demais o trabalho do advogado e complica demais o trabalho. A gente vive de imagem, né? Se a gente vive de imagem e essa imagem não é positiva, como é que a gente vai fazer da nossa profissão subsistência? Só para concluir, em 30 segundos, porque eu sei que o tempo está estourado, eu acrescento mais um detalhe. O tribunal, por exemplo, em face de prisões manifestamente excessivas no ponto de vista prazal, ele se vale de um princípio malemolente, um princípio elástico, que serve a tudo no sentido de prender e manter, que é aquele princípio da razoabilidade. Princípio mais elástico possível, eu não conheço o princípio o que é razoável? O razoável é o que os tribunais entendem, naquele caso concreto, que é razoável. Só que essa razoabilidade sempre é levada a cabo, né, influenciada pelo esse desejo de punir, pelo instinto punitivo do Estado. Pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Realmente, eu acho que a gente ficaria aqui debatendo o dia inteiro esse assunto, que é extremamente instigante e importante, mas a gente realmente estourou muito tempo. A gente tem um painel ainda antes do horário do almoço, então, para não atropelar demais o próximo painel, eu queria realmente agradecer o palestrante Carlos Barros pela palestra, o debatedor Silvio Romero, realmente esclarecimentos importantíssimos. Agradecer a atenção de todos e já passar de logo para o próximo painel.